Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A Camila já está aí para iniciarmos esta live. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou colocar o tema aqui fixado para vocês terem uma noção, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Enviem essa live para todo mundo que vocês conhecem, tá? Eu já tô aqui enviando também. Tenho certeza que vocês vão gostar. Algumas pessoas já conhecem a Camila. Ela já deu alguns cursos, né, pra gente também. Então, é uma professora super capaz. Ah, a Maria também já entrou aqui. Boa noite, Maria. Maria teve também recentemente a nossa live. Foi uma live muito especial. Maria, boa noite, Maria. E com a Camila hoje eu tenho certeza que vai ser também maravilhoso. Isso. Boa noite para vocês. Mais gente aqui para a gente estar enviando. Enviem para mais colegas, tá? Para pacientes de vocês. Envia para todo mundo que vocês puderem. Vai enviando. Todos que nos seguem. Envia para todo mundo. Vai marcando a gente, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma noite de muito aprendizado. Deixa eu enviar para mais alguém. Boa noite, Maria. Boa noite, todo mundo. Sejam muito bem-vindos nesta live, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Deixa eu só olhar aqui como é que tá. A Camila, já ia mandando aqui pra Camila. A Camila já entrou, que ótimo. Muito bem, muito bom. Deixa eu colocar aqui fixado o nosso tema de hoje. Vai mandando para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Deixa eu colocar aqui. Amamentação de A a Z. Tudo que um profissional precisa saber, mas aí pronto. Isso. Podem enviar para o máximo de pessoas. Eu já vou convidar aqui a Camila já para estar enviando pra gente o convite, tá, Camila? Camila, pronto. Já enviamos para ela também. Então você já pode estar entrando, tá? Deixa eu enviar para mais alguns colegas aqui. Envia para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Convida todos os seus amigos, tá bom? Para participar dessa live. Pronto. Enviei para mais alguns amigos. E vamos lá. Camila, você já pode estar enviando, tá bom? Convite. Não sei se você está conseguindo. Clínica Consult. É pela Clínica Consult? Já enviamos para mais alguns colegas também. Deixa eu ver novamente. Estamos só aguardando. Ah, é pela Clínica Consult, entendi. É porque eu não tava. Achei que era pelo seu. Ah, boa Boa noite. noite.
Tudo bem com você? Tudo jóia? Tá dando para me ouvir bem? Ótimo. Tá dando pra nos. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Deu uma cortada, mas eu tô conseguindo ouvir. Não tá conseguindo me ouvir? Agora eu dei uma melhorada. Tava cortando um E pouquinho. agora, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá melhor. Você tá me ouvindo também? Não tô te ouvindo bem. Não, Obrigada, tá me. E agora? Letícia, Deixa eu colocar Camila. assim. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Assim ficou melhor? Tá partindo. Será que é comigo? Ou as pessoas estão me ouvindo? Como é que tá a transmissão? Ei, Mila, Eu tô conseguindo. Islânia, tudo bem? Boa noite. Tá dando para me ouvir, pessoal? Deixa eu ver O aqui. som tá dando para me ouvir? Tava cortando Tá inicialmente, mas cortando? agora ficou melhor. Ah, estão ouvindo as duas. Ah, tá Ótimo. dando para ouvir? Ótimo. Tá, É, eu não pronto. consigo. Ótimo. Boa noite, Roberta. Que prazer. Que coisa boa. Muita gente aí Que conhecida. A bom. Olha, Mariá quanta também. gente. Verdade. Deixa eu colocar aqui. Pois então, Camila, a gente pode começar. Você pode se apresentar, tá bom? Pode ficar à vontade. Eu Você não, tá me não ouvindo? te ouço bem, Thaís. Você me Não ouve, tá. Thaís? Eu não Eu tô estou te ouvindo. ouvindo. Não tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô Tá te ouvindo melhor? bem. Tá. Eu tô achando que o seu tá cortando. Você tá usando Wi-Fi ou 4G? Vê se ficou melhor. Tá melhor. Eu acho que é. Se você achar, tem o 4G também, que às vezes o 4G fica melhor, a conexão. Ela vai sair e vai voltar novamente. Sai e voltar, entendi. Gente, vocês que têm perguntas e dúvidas, tá? Sobre o tema que a gente vai abordar. Então, vocês já vão preparando também. Podem enviar pelo direct, pode enviar na caixinha aqui, ou pode enviar também para a gente, que a gente vai acompanhando, registrando, e ao longo, né, da nossa conversa, do nosso bate-papo, ela vai esclarecendo, vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Ótimo. Vamos só ver. O celular dela tá travando um pouquinho, mas a gente consegue. Ah, pronto. Pronto? Ficou Pronto. melhor? Tá melhor. Ficou melhor? Tá melhor. Ah, então, ótimo. Te ouço bem. Ficou melhor. Boa noite, pessoal. Pronto. Tudo bem? Que prazer. Já vi várias pessoas. Letícia, conversamos essa semana. Roberta, Camila, que é minha sócia, trabalha comigo aqui em BH também, com amamentação. É um prazer ter todas vocês aqui. Fico feliz para a gente poder bater um papo aí sobre a amamentação, né? O que que nós precisamos abordar aí com as famílias, né? Como profissionais de saúde, como que a gente vai intervir. Vai ser muito bom a gente poder discutir aí um Sim. pouquinho. Ótimo. Camila, você pode iniciar e ficar à vontade, tá bom? Eu já pedi ao pessoal que for com dúvidas ou perguntas que eles podem estar enviando para a gente pelo direct ou aqui também, tá bom? Na caixinha. Ok, então, a amamentação tem sido uma forma de trabalho, né? O campo da amamentação tem sido muito vasto e tem sido muito procurado, né? A gente não sei se vai ter outros profissionais da saúde, né? A Atrius tem
um grupo muito, um público muito, né, fonoaudiológico, e a gente fica muito feliz, né, de ter muitos fonoaudiólogos dedicados a isso. E nós somos profissionais muito capacitados para essa intervenção oral, né? Então, quando a gente vai falar de amamentação, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é que a gente não pode focar só na boca da criança. A gente vai ter que ter um olhar aí mais apurado para alguns outros fatores, né? Então, a amamentação não é só peito, a amamentação também não é só boca. A gente tem que quebrar muito esse parâmetro que toda dificuldade de amamentação é somente a dificuldade de pega, né? A gente tem que pensar que não é só uma boquinha de peixe que a gente vai ter que pensar se está errado ou não. Não é uma barriga com barriga apenas. A gente vai ter que ampliar nosso olhar. A gente vai ter que ver que a gente sempre tem que olhar a tríade. A gente tem que sempre fazer uma boa avaliação dessa mãe, a gente tem que fazer uma boa avaliação do bebê e a gente tem que fazer uma avaliação da mãe e do bebê, né? Então, realmente, o aleitamento materno está um dia a dia ali, né? Então, a gente sempre tem que pensar, quando a gente fala que a gente está olhando a mãe, né? Então, quando a gente fala numa avaliação da puérpera, a gente sempre tem que começar com uma conversa com essa mãe, né? Então, a gente vai ter que perguntar para ela como é que tá, desde como que foi o parto dela, né? Aquela questão do que foi idealizado e tudo Sim. aquilo que é real ali, né? Então, começando, né? Pelo tipo de parto, às vezes ela idealizou o parto que seja natural, o parto normal, e aconteceu uma cesárea. E aí, junto com essa frustração, né? Tipo, que não foi do jeito que ela planejou, ela acha que ela não vai conseguir amamentar, ela vai achar que isso é uma justificativa para ela estar com algum problema, com alguma dificuldade. Então, a gente primeiro tem que já tirar aquilo que é mito e aquilo que ela carrega com ela, os mitos de algumas dificuldades ou de falas, de crenças, que isso é o que mais vai fazer com que as pessoas achem que o aleitamento pode dar errado. É uma das grandes causas de desmame, né? Os mitos e Sim. as crenças que essas mulheres vivem nesse início aí. Essa semana a gente teve um curso online e a pediatra estava dizendo que exatamente nesses primeiros dias, né, que é do segundo dia de vida, né, depois que sai da maternidade, até a primeira consulta com o pediatra é onde essa mulher vai encontrar as maiores dificuldades, né? Por quê? Porque ela se sente ali meio que desamparada. E muitas vezes vão ser nesses momentos que nós podemos ser procurados. Meu bebê não está sugando direito, eu não estou dando conta de amamentar. Os grandes problemas, né, a origem das dificuldades de amamentação vão começar aí, nessa primeira, né, da maternidade, da Sim. saída da maternidade até a primeira consulta com o pediatra. Depois, essas famílias vão nos procurar, principalmente quando eles já viram que depois dessa consulta, dessa primeira consulta com o pediatra, que tem algum problema, o bebê não está ganhando peso, esse bebê está com ganho baixo de peso, então aí essas famílias vão nos procurar também. Os primeiros 28 dias de vida são bem críticos para o período da amamentação, né? Então, até a gente ter aí é, é, esse aleitamento um pouco mais organizado, uma mãe que está começando a se adaptar, né? A gente sabe que essa adaptação ao mundo, ela vai levar aí os 3 primeiros meses, né, do bebê aí, com essa questão da esterogestação, de se adaptar a essas questões do mundo externo. E a mãe também tem um período, né? A mãe, as mães, os pais, a família vai ter um período para se adaptar. Então, a gente começar com uma empatia, com uma conversa, com um acolhimento, vai ser essencial no trabalho do aleitamento materno, né? Então, a gente ter aí uma anamnese que vai ser de acolher essa família, né? Então a gente fala que tem que ter uma empatia ali para aquele momento. Então, além da gente perguntar como é que foi, né, a gestação, a gente fazer essas perguntas básicas de data de parto, de tempo de vida, né? Então a gente precisa saber qual é a idade desse bebê, até para a gente saber qual que é o período da galactogênese que nós estamos, né?
Então, isso é extremamente importante para a gente saber aí como é que tá as questões da produção de leite da mãe, né? A gente está num período que a gente vai ter um colostro, a gente está no terceiro dia de vida, está acontecendo a apojadura ou ainda não aconteceu. Então, a data de nascimento do bebê, a data do parto, ela vai ser muito importante para a gente saber as questões da produção de leite. É muito comum, Thaís, a gente Sim, visitar uma mãe na primeira semana e ela fala assim, eu não tenho leite. E ela está no quarto sim, dia de vida. Ela está no período, muitas vezes a gente vê que ela está começando a ter uma apojadura. Ela fala, eu não tenho leite, eu tenho uma entende? aguinha. Ela fala, É, eu tenho leite uma fraco. aguinha, né? Aham, E aí a gente já vai começando a ouvir isso, meu leite está fraco. fraco. É aí que são. E essa, a justificativa do leite fraco é a primeira, é uma das primeiras causas, né? Aí para que vai levar a mãe para a percepção aí de desmame, né? Então, primeiro, na realidade, a primeira é ela achar que não tem leite, né? Depois é o leite fraco e depois vem a dor, né? Na realidade, a dor vem ser o segundo fator aí que mais leva ao desmame, né? Então, a gente tem alguns fatores que a gente vai pegar muito pela conversa, né? Quais são os sentimentos dessa mãe, né? Então, como que ela está se sentindo? Todo mundo chega, né? E fala, todo mundo chega e fala assim, parabéns, você deve estar muito feliz, é lindo, maravilhoso, mas ela está com tanta dificuldade que ela não está vendo nada de feliz ali. Todo mundo acha que ela tinha que estar feliz, e ela está triste porque as coisas estão dando tudo errado, né? Então eu estou vendo o pessoal comentar, né? A Roberta falando é o mito do leite fraco, que realmente, a Roberta deve ouvir muito isso, né? Ela trabalha muito com isso, né? A dor é um relato muito frequente, como dói. Muitas mulheres falam, eu prefiro a dor do parto do que Do que ela teria ama. outros partos do que amamentar. E aí a gente tem que mostrar que realmente ela está vivendo, a gente entende que está dolorido e a gente vai seguir o limiar de dor dela, respeitar esse limiar, mas que o nosso papel ali é descobrir onde está o nó e a gente fazer com que esse momento se torne mais prazeroso. E que não seja só prazeroso, a gente não está pensando só no bebê, que seja prazeroso para a mãe. Ela tem que querer, quando o bebê chorar, ela tem que pensar: será que é fome? Ah, vou colocar para amamentar. E não pensar que assim, ai meu Deus, ai, ele está com fome, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Não tem que ser um martírio para a mulher. Então a gente vai ter que entender o tanto também que isso é um desejo dela ou é uma pressão da sociedade amamentar. Então a gente tem que ver o real desejo. Essa mulher tem desejo em amamentar? Então isso é extremamente importante, né? Porque às vezes só vê, olha, amamentar é importante, amamentar traz benefícios, né? Você vê que a gente nem começou a live falando sobre os benefícios da amamentação, porque eu acredito que todo mundo sabe os benefícios da amamentação, né? Então as mães sabem, os pais sabem, e a amamentação não pode ser esse sofrimento. Ela tem que ser prazerosa, ela tem que Prazerosa. ser um desejo, né? Então a mulher tem que desejar, porque muitas vezes a gente pensa que tem, né? Nasceu, eu sei. E não é bem assim, é um treino, é um aprendizado. E que isso vai aperfeiçoando. O bebê também vai descobrir como vai ser, ele vai treinando. O bebê tem aí é, o reflexo de sucção, mas a sucção é o que vai tornar possível a função da amamentação. E o bebê vai aprender e a mãe vai aprender a amamentar, né? Então, isso que é extremamente importante, é um aprendizado. Não é simples e fácil, requer treino, requer prática. Então, os primeiros dias aí podem ser dias tumultuados, difíceis, e que é importante ela saber que ela tem apoio, com quem contar. Né? Então, isso é importante. Então, na nossa anamnese, na nossa conversa, a gente tem que saber esse desejo, a gente tem que saber também o que ela ouve de mitos, né? Então, Sim, olha, já tive dificuldade no primeiro filho, ou então mães que viram e falam assim, olha,
eu não consigo, eu não amamentei o primeiro, então provavelmente não vou conseguir amamentar o segundo, mas eu queria ver se pelo menos eu consigo um pouquinho mais, né? Então, às vezes existe uma frustração de das mães por não ter amamentado o primeiro filho e elas acham que também não vão conseguir amamentar. Ou aquelas mães que vão procurar na expectativa de mudar a história. Né? Eu quero amamentar, eu quero fazer diferente, eu sei que cada bebê é diferente e é isso que a gente vai ter que pensar. Cada bebê vai ser diferente mesmo e ela pode encontrar dificuldade, pode não ter encontrado dificuldade no primeiro, mas encontrado no segundo ou no terceiro. Enfim, é importante a gente trabalhar isso com ela, caso, né, a gente esteja com uma família que está nessa história. Por isso que essa escuta tem que ser uma escuta boa, tem que ser direcionada, mas livre, o mais importante, livre de julgamento, né? Então, é ser empático, receber e compreender, porque a mãe também, ela não quer ser julgada, né? Então, olha, não quero amamentar e a gente fica, mas como não? É tão importante. É a gente acolher. Você não quer, você nunca quis amamentar e por algum motivo você me chamou. Por qual motivo você me chamou para ajudar, né? Então, para a gente poder ter essa escuta apurada e às vezes para a gente poder contar para ela que a gente está ali acolhendo e para a gente poder ajudar no que for possível, né? Então, será que você não quer amamentar porque você queria, mas agora não quer porque está difícil, porque está dolorido, porque tem feridas na mama? Será que é por causa disso? Porque se for, a gente pode fazer e aí a gente vai falar, a gente vai, posso avaliar a sua mama, avaliar o seu bebê, ele mamando em você e a gente vai descobrir aonde pode estar essa questão. Se a gente tentar todas as opções e continuar sofrido, você que decide. A gente sempre tem que pensar que quem decide a palavra final ali vai ser da mulher, o desejo dela que vai imperar, né? E a gente tem que saber fazer o quê? O manejo correto, né? Então, essa escuta, essa conversa vai ser super importante e a gente vai entrar aí com a questão do manejo, né? Que a gente tem que saber fazer esse manejo e voltando àquilo que eu falei lá no início, e que esse manejo não é somente pega, né? Ele vai Sim, além. sim. Então, quando a gente fala que a gente avalia a mãe, né? Então a gente tem que saber alguns fatores. Se essa mãe já fez algum tipo de cirurgia, né? Corretiva, se ela já colocou Pronto. silicone, se ela já fez mamoplastia, né? Então, não que isso seja um impedimento de forma nenhuma. A gente vai ter que ver, às vezes, a colocação de prótese, a gente vai ver como que foi a implantação dessa prótese. Por quê? Porque, às vezes, dependendo do tipo de cirurgia que essa mulher fez, às vezes, onde foi o corte, né? Então, aqui a gente vai ter essa região, né, do complexo areolo mamilar. Então, às vezes, a gente tem uma cirurgia, né, que envolveu o corte nessa região, essa mulher ela pode ter aí prejudicada, ela pode ter uma perda da sensibilidade dessa região. Então, às vezes, a criança está pegando, né? E aí tá com uma pega errada, tá pegando só a região de mamilo, e essa mulher não tá percebendo direito, e aí fica com uma mama que fica totalmente ferida, né? Então ela vai ter uma mama que vai ficar muito dilacerada e depois isso vai acabar prejudicando. Aí o bebê não vai conseguir extrair direito, ela vai começar a sentir dor quando tiver com um limiar muito alto de dor, e isso pode prejudicar, né? E aí a gente pode ter pessoas também que vão ter cirurgias de retirada, onde podem fazer obstrução de ductos, corte nos ductos. Aí sim a gente vai ter um comprometimento aí nessa saída de leite. Então isso vai fazer com que o nosso bebê ele possa extrair menos leite do que era o esperado, por causa de alguma correção, alguma questão cirúrgica, tá? Mas nunca, não dá para a gente prever isso antes. A gente tem que esperar o bebê nascer e para orientar. Outra coisa que é importante nas cirurgias mamárias nas cicatrizes que ficam abaixo da mama, né? Sempre orientar essas mães a fazerem as massagens
em torno aí dessa cirurgia, para evitar que haja até mesmo a formação de nódulos ali, né? Porque internamente pode ter ocorrido aderências e aí pode acumular, pode ter um acúmulo de nódulos ali, até mesmo desses ductos de leites ali. Então a mulher sim, massagem circulares nessa região para que evite a formação de nódulos e que evite, então, o que a gente fala que são as complicações aí nessa região de mama, né? Então, é extremamente importante a gente saber se essa mulher já passou por algum procedimento cirúrgico. Se essa, independente se tiver ou não, a gente segue aí com a avaliação da mama. Aí é importante a gente fazer, a gente sempre fala, eu sempre falo tanto para as mães quanto, né, para os profissionais, a gente vai fazer uma inspeção, né, mamária. Então a gente olha a mama e já vai ver esse aspecto aqui, a gente bate o olho, a gente vê a mama e o mamilo. A gente vai começar aqui da região mamilar, a gente sempre vai ver aqui o tipo de mamilo. Eu tenho um mamilo plano, eu tenho um mamilo protruso, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, o tipo de mamilo também não vai ser impeditivo para o aleitamento materno. Mas dependendo de como é, se eu tenho um mamilo plano, um mamilo invertido, e se eu tenho uma mama que é pouco flexível, né? Se eu não tenho uma mama que é muito flexível, talvez isso se torne uma dificuldade. O bebê, ele não pega o mamilo. O bebê pega essa região aqui de complexo, né? Mamilo areolar. Então, essa região que vai ficar dentro da boca do bebê. E a mama, ela vai, né, sofrer uma deformação dentro da boca do bebê. Ela se modifica dentro da boca do bebê, né? Então, quando a gente tem um mamilo que é plano ou invertido, esse mamilo, né, a gente vai realmente, o bebê não precisa pegar aqui, mas ela vai precisar de pegar nessa região para ele poder fazer a extração adequada, né, comprimir os ductos e fazer essa extração. Então, dessa forma, né, se a mama da mãe ela não é flexível, a gente pode sim encontrar uma dificuldade de pega. Então, eu já vejo essa mama, vejo que pode ter uma dificuldade aí, né, para mamar. Sim, E sim. a gente já olha e já pensa que quando eu for avaliar o bebê, talvez esse bebê precise de uma intervenção. Então é importante. Quando eu olho esse mamilo, eu já vejo, será tem alguma lesão? Como está a cor dessa região? O complexo, né, mamilo areolar, ele está mais escuro ou não? Então isso é importante da gente identificar aí. Eu encontro o aspecto que é esperado. Existe lesão? Como que é essa lesão? Né? Essa lesão tá parecendo o quê? Uma descamação? Essa lesão tá com crosta? Ela tá sangrando? Então, se tem lesão, eu tenho que perguntar também como é que tá, se essa mãe sente dor, como que tá a sensibilidade dela, né? Ela sente dor só na hora que o bebê mama, ou ela sente dor também fora, né? Então vai ser importante avaliar isso, né? Então eu sempre tenho que pensar como que é essa região aqui do lado de fora, e eu sempre tenho que fazer uma apalpação, né? Então, quando eu pego essa região aqui, ó, nossa, é um prazer. A gente está com a Isadora aí, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu fico muito feliz de saber que ela está acompanhando a gente. Obrigada, beijo, Isa. Quando a gente pega aqui, ó, essa região, é sempre importante a gente fazer isso aqui, ó, uma compressãozinha para a gente ver se essa região de complexo mamilo-areolar não vai entrar também. Porque às vezes, aparentemente, eu tenho um mamilo que é protruso, mas na hora que eu toco, como se fosse a boca do bebê, esse mamilo inverte. Então, isso vai complicar, isso vai causar complicações na hora do aleitamento materno. Então, principalmente, vai ter uma dificuldade aí, e a gente tem que pensar, se eu tenho uma dificuldade de pega, o que isso pode trazer para a mãe e para o bebê?
que vocês pensam que pode trazer aí uma dificuldade de pega, né? Que vai ser, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um bebê que solta a mama toda hora, é um mamilo que vai ficar ferido, um bebê que vai poder ficar mordendo, né? Toda hora a mama da mãe, e isso vai trazendo lesões, isso vai trazendo dor, tá? E o maior impacto que a gente vai ter para o bebê vai ser uma retirada inadequada de leite. E isso vai trazer dificuldade aí no processo de extração. Então, meu bebê não vai ganhar peso, ou ele vai ganhar um peso bem abaixo do esperado, e aí isso vai trazer repercussões até mesmo em questões da hidratação do bebê, da nutrição do bebê. Isso pode, inclusive, dificultar aí nesse processo da icterícia fisiológica. Meu bebê que passa por esse processo e que ele iria passar por isso bem, com uma baixa ingesta de leite, ele pode entrar para um nível até de icterícia patológica aí, porque ele vai ter uma dificuldade de fazer a eliminação, né? Então, a Letícia está colocando aí que ele pode ter uma deficiência nutritiva, exatamente isso. Vai trazer impactos na retirada desse leite, né? Então, a gente já começa a ver pela avaliação da mama, a gente já consegue obter várias informações para esse processo da amamentação. Então, é importante a gente pensar, né, se nessa região eu vou ter algum ponto branco, se eu vou ter bolhas, se a gente tiver um ponto branco, a gente vai ter que pensar, será o que é isso? Eu sempre perguntar à mãe se ela já tinha ou se não tinha. Será que pode ser uma obstrução de ductos? Será que é uma bolha de leite que está obstruindo? A gente sempre vai perguntar sobre o uso de pomadas, né? Será que essa mãe está usando muita pomada? Será que ela está fazendo uso de pomadas e está fazendo essa obstrução? Então, isso vai trazer impacto no aleitamento materno, né? Então, a gente já vai criando esse raciocínio para a gente poder, então, ajudar nessas questões aí do aleitamento. Então, eu olho aqui a região do complexo mamilo-areolar e depois a gente vai olhar a região da mama. Então, a primeira coisa que eu peço para ela é para licença para poder apalpar essa mama, né? Ei, Rafa, beijo, saudades! Então, a gente vai fazer a palpação da mama e a gente vai ver a coloração. Será que essa mama, qual que é o aspecto que essa mama tem? Né? Eu tô com uma mama vermelha, eu tô com uma mama que tá com hematoma, né? Será que essa mama tá roxa? E aí eu vou pensar, será que essa mama tá com escoriações? Se essa mama tiver com escoriações, aí eu vou perguntar para ela, será que ela tá tentando fazer uma ordenha, mas de tanto que está raspando aqui, será que ela está usando excesso de força, né? Então, excesso de força, eu vou ter que orientar ela como que se faz uma ordenha adequada, né? Então, a gente vai mostrar que ordenha não é força, que ordenha é jeito, que existe uma técnica adequada de fazer ordenha, né? Porque senão ela vai acabar machucando e vai gerar uma dor que vai ser uma dor latejante, né? Então eu pergunto, quando eu apalpo, eu vejo a minha mama tá macia ou a minha mama tá dura? Será que ela tem pontos macios e ela tem pontos duros também? Então será que ela tô com nódulos ali? Então eu vou ter que ver esses nódulos, se eu tô vendo pontos né, nodulares, eu vou fazer massagem e depois quando eu colocar o bebê para mamar, será que esses nódulos eles se desfazem, né? Então isso vai ser importante a gente ver. A palpação, essa mulher tem dor quando eu apalpo, né, a mama dela? E aí eu sempre vou ter que perguntar que tipo de dor que ela tem. É uma dor que é contínua ou é uma dor que é intermitente? Ela sente a dor na hora que o bebê começa a mamar. Ela sente a dor durante a mamada. Ou ela sente a dor após a mamada. Porque tudo isso vai ser extremamente importante para a gente poder ver se tem alguma questão mamária. Será que eu estou lidando ali? Olha, eu vou ter que saber identificar. Será que é um engurgitamento? Será que é uma mastite? Será que a gente pode ter uma mulher que esteja
com candidíase, então é extremamente importante falar que, né, a candidíase não é um diagnóstico que nós vamos dar, mas eu tenho que saber identificar para eu poder encaminhar a minha paciente, para eu poder orientá-la a procurar um serviço né, de pronto atendimento, ou procurar né, a maternidade que ela nasceu, procurar o pediatra do bebê, procurar o obstetra, né, para poder fazer o tratamento adequado. Então, por exemplo, eu sei que a gente tem uma mulher que ali está com todos os sinais de uma mastite, está com dor, a mama está quente, a mama está vermelha, né? Ela teve febre. A mastite, se não entrar com intervenção medicamentosa, não vai ter cura. Então, assim, a mastite é muito séria. Então, a mastite, a gente vai ter que tem que entrar com antibiótico. Então, quem vai fazer essa prescrição? O médico, né? Então, ela tem que passar pela avaliação médica para ela começar a fazer o tratamento com o antibiótico e a gente fazer o manejo adequado. Então, quanto tempo que a gente vê mulheres que falam assim, olha, eu tive mastite e tive que parar de amamentar, né? Porque eu comecei a usar antibiótico. Hoje, a gente sabe que a maioria, né, praticamente todos os antibióticos, eles são compatíveis com o aleitamento materno. Então, essa é uma dica importante. A gente Verdade. tem, né, a gente tem aí com um manual do Ministério da Saúde, um site, tá? Que fala, que é o elactância.org, que ele vai ter aí quais são as medicações que são compatíveis, que são as medicações quais são as medicações incompatíveis e as medicações que precisa terem um cuidado, principalmente, por exemplo, em crianças que for baixo peso, crianças com problemas renais, ou então mulheres com esses problemas que se tomar um determinado remédio, o tempo de duração desse remédio no corpo dela pode ser maior e pode ser prejudicial se o bebê tomar. Então, esses manuais vão nos ajudar nisso, a identificar, né, se esse remédio vai ser ruim, se vai prejudicar ou não essas questões. Eu já estou vendo que tem. Você quer que já vai respondendo ou você está anotando as Pode perguntas e a ir. gente responde depois? Pode Algumas ir eu o estou quê? anotando. Pode continuar. Ah, tá. Pode Então responder. tá, porque aí depois a gente vai. Pode responder? Porque aí o Pode. pessoal está perguntando aqui da candidíase, né? Então, a relação com a candidíase, a gente vai ter principalmente o site robertaelactância.org, tá? Você coloca lá qual que é a posologia do remédio, o princípio do remédio que a mulher está tomando, e você recebe lá se ele é verde, se ele é laranja ou se ele é vermelho para o aleitamento materno, tá? Então, você consegue o acesso imediato, tá? E aí, em relação à candidíase, pessoal, que vocês têm perguntado, a candidíase a gente vai ter ali uma dor que a gente considera que a mulher vai ter uma dor intermitente na mama, e essa dor a gente vai ter aí como se fosse uma dor que vai ser em queimadura, tá? Então ela sente uma queimação na região da mama. No mamilo, a gente vai ter aí um aspecto que ele vai ser, a gente consegue ver aí um pouquinho de uma mudança de cor. O mamilo, a região mamilar, ela costuma ficar descorada, pode ter pontos brancos, ou então ele fica mais rosado, tá? E a gente vai ter um aspecto aqui mais ressecado. Não que a gente vai ter todos esses aspectos juntos, mas podemos ter um desses aspectos, ou ponto branco, ou uma descamação da pele, uma pele mais seca, tá? Ou a gente pode ter também uma pele que fica mais descorada em relação a uma parte desse complexo arelo-mamilar. E na mama a gente vai ter essa dor que vai ser intermitente e uma dor que vai ser mais característica de queimadura, como ela sente uma queimação, tá? Então, isso vai ser muito comum na candidíase. Tá? Então, são as manifestações mais comuns. E ela pode ter uma fisgada também, tá? Uma dor, às vezes, queima e ela sente umas fisgadas
com essa queimação na hora que o bebê está mamando no peito. Após a saída do bebê, ela costuma sentir uma coceira nessa região de mamilo. A mama fica, essa região do complexo mamilo areolar, ele costuma ser, ela tem essa sensação de que está coçando, Coçando. tá bom? Então, a gente vai ter que ver aí esse aspecto de mama, né? Ele vai nos dizer muito sobre algumas patologias. Então, nem sempre a dor que ela sente é só por causa, mais uma vez, de pega. Ela pode estar com alguma patologia na mama que está fazendo com que essa amamentação seja dolorosa. Então, a candidíase é uma das causas que mais, né, que vão trazer dores aí insuportáveis. Por quê? Porque costuma doer durante a mamada e costuma doer, ter incômodos após a mamada também, tá? Então, fica insuportável. Se não tiver o tratamento adequado, né? E na candidíase tem que ter o tratamento da mãe e do bebê, né? Porque o bebê fica o tempo todo com né, mamando ali. Se é uma criança que usa chupeta, né? Essa chupeta, ela vai ter que ter os cuidados com essa chupeta, ela vai ter que ser higienizada e esterilizada diariamente, durante o dia, com frequência. E no final do tratamento da candidíase, né? Da mãe e do bebê, essa chupeta tem que ser trocada, tá? Porque é uma medida aí de precaução, é uma medida de tratamento também, tá certo? E se vocês tiverem alguma outra dúvida, a gente vai respondendo, tá? Então, a gente vai ter que, é essencial, só para retomar, a gente vê, então, o aspecto, né, dessa mama, como que essa mama está a palpação, vai ser extremamente importante, se ela tem alguma dor, e a gente tem que ver como que está a questão da saída de leite aqui, né? E essa saída de leite, né? Essa questão da produção de leite, principalmente se essa mulher, né? A gente vai perguntar para ela se durante a gestação ela percebeu alguma mudança na mama dela, tá? Então, a gente sempre pergunta a ela se ela sentiu que a mama ela deu uma aumentada ou se ela sentiu percebeu que as veias ficaram mais evidentes. Algumas mulheres vão perceber um aumento no número do sutiã, né? Por quê? Porque isso é importante para a gente ver como que a mama, como que o corpo preparou para esse período da lactação, que acontece, o preparo para a produção de leite é fisiológico, a mulher não precisa fazer nada, né? Porque o corpo é que vai se preparar. A princípio, então, a gente vai ter toda uma preparação hormonal. Então, vai acontecer durante o período gestacional. Após o nascimento, assim que o bebê nasce, né? A gente vai ter aí uma mudança dos hormônios no corpo da mãe. A gente já não tem mais o hormônio placentário. E então, diminuir o hormônio placentário, vai aumentar os hormônios aí da produção de leite, que é a ocitocina e a prolactina. Com o bebê sugando, então a gente aumenta esses hormônios, né, com as percepções aí, né, da mãe, que a gente vai falar né, que tem questões psicossomáticas aí também. Então, ela vendo o bebê, ela sentindo o cheiro, vai ajudar aí a hipófise a liberar o hormônio, né, principalmente a ocitocina. E então isso vai desencadear aí o aumento da produção da ocitocina e da prolactina, com a diminuição dos hormônios placentários, a gente vai ter um boom na produção de leite, que vai ser a pojadura, que vai ser esse momento que a mulher vai sentir que a mama aumentou, né? Então aumentou porque teve aí esse boom, que vai ser a pojadura. E aí é o momento que a mãe costuma sentir muita dor, tá? Então essa mama, nesse período de apojadura, que pode acontecer de 48 a 72 horas após o parto, e a apojadura ela não acontece em um dia só, ela pode durar de 3 a 4 dias, então a mulher vai ficar, se ela não manejar bem, ela começa a ter complicações. Então é sempre importante, uma dica muito importante, a gente sempre tem que orientar a mãe a fazer massagens,
na mama. E principalmente, gente, não pode esquecer de fazer massagens na região do complexo aqui areolar. Por quê? Porque se a gente tiver uma mama muito dura aqui, ó, a região de areola muito dura, muito enrijecida, o bebê vai ter dificuldade. Então a mama não fica flexível, ela não vai pegar né, a conformação da boca da criança. Então a criança vai o quê? Começar a morder e vai começar a ferir essa mama e a mãe vai sentir dor. Daí o bebê não tira leite. Além disso, se ele não está tirando leite adequadamente, ele vai querer mamar toda hora, porque ele quer encher a barriguinha dele, né? Não que ele tenha que tomar um volume muito grande de leite. Então, é por isso mesmo que quando a gente está falando da produção de leite, a gente tem que considerar aí o tempo de vida, o tempo da lactogênese, porque eu não vou ter, a gente tem que pensar que numa mãe que está no 5º dia de vida de bebê, ela não vai produzir 50 ml de leite, ela não vai produzir 30 ml de leite. Essa semana, uma mãe me ligou e ela falou, o bebê dela tá com 7 dias e ela falou assim para mim, eu não tô tendo muito leite, eu tô fazendo uma ordenha aqui, está saindo 45 ml em cada mama. Aí eu falei, não, isso é muito leite para 7 dias de vida, né? Porque ela falou, mas é porque eu esperava muito mais. Mas não é muito mais, né? E exatamente ela estava passando por a dificuldade dela é esse manejo durante a pojadura, porque estava com muita dor. A queixa dela era uma mama dura, com um bebê que toda hora queria ir para o peito, e mama dura toda hora e querendo ir para o peito, e muita dor. E ela achava que não tinha leite, porque o bebê estava chorando demais, vinha toda hora para o peito, e aí o leite dela, o que ela pensava? Eu não tenho leite, mas Eita, quando eu tiro o leite, ele é ele é fraco. fraco. Então, aí que vem aquele mito, e aí dá ali o desmame. Por quê? Porque aí vai utilizar as fórmulas e os bicos artificiais. Aí a gente entra aí para aquele ciclo de bicos artificiais e de fórmulas, né? Que vão ser aí todo esse processo né, de identificação, né, de desmame aí que a gente vai ver. A Maria está fazendo uma pergunta que quais as recomendações atuais sobre o uso de compressas frias para dor, né? Então, a gente sempre tem que pensar que eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque envolve aí grandes questões, né? A compressa, a gente sempre fala, né, a termoterapia, né, a crioterapia, tem que ser bem utilizada pelo profissional. Então, essa pergunta é perfeita. Por quê? Porque a gente vai precisar de fazer toda essa avaliação mamária mesmo. Então, como que eu tenho uma mama? Essa mama essa mama tá dura, né? Então eu tenho, e a mãe tá com dor. Mas aí o que que eu vou fazer? Se eu tenho uma mama dura, dolorida, né? Eu sempre tenho que pensar que a dor, se ela estiver vindo porque tá muito dura essa mama, né? Eu sempre tenho que fazer a massagem, sempre dentro do limiar da dor, porque a massagem já vai ajudar, e é uma massagem que vem dessa região, né? De areola, e vem em direção à axila. Por quê? Para a gente fazer como se fosse uma drenagem. Então, a massagem sempre é nessa direção, né? Circular e sempre vindo para cima, para a gente poder vir até nessa região. Quando a gente faz isso, né, a gente está fazendo uma drenagem, né? Então, a gente tem que ver se fizemos isso, fizemos a ordenha, e aí deu uma aliviada, né? Então fez esse alívio da dor, né? A gente aliviou. A mãe continua sentindo dor, a gente usa a compressa fria só depois que a gente fez a retirada de leite. Porque se a gente usa a compressa fria com essa mama cheia, com a mama engurgitada, a gente comprime e restringe, a gente vai comprimir A esses saída do ductos, e aí a leite. gente comprime
o leite lá dentro. Então, isso vai dificultar. Então, a gente utiliza, sabe, Mari, a compressa fria quando essa mãe ela tá com muita, depois desse processo, ela sentiu um alívio, mas continua sentindo dor. Aí a gente usa a compressa nunca em região de mamilo, só na região da mama, para poder dar esse alívio. Se a mulher está sentindo dor, mas não está sentindo dor na mama, não é por um processo de mama muito cheia, as compressas não vão ajudar em nada. Alguém, eu não vi quem, alguém colocou assim, usa laser. E aí a gente sempre pensa, o laser a gente pode usar para analgesia, mas tem que fazer o manejo. Usar o laser com a mama dura não vai ajudar no auxílio da analgesia. Eu primeiro tenho que fazer a massagem, tenho que fazer todo o manejo para depois aplicar o laser. Sim, o laser tem sido muito utilizado, mas só o laser para dor não adianta. Eu preciso manejar. Então, a Camila Dantas, que estava aqui na live, a Vanessa Monfron, que usam muito laser, né? E eu falo isso porque são as professoras que mais que eu vejo, né, manejando no aleitamento, sempre falam, o laser sem o manejo não vai resolver muita coisa. Então, o laser vai ajudar na analgesia, então ele pode ser aplicado, mas depois que a gente manejou adequadamente, porque senão a gente não vai ter melhoras, tá certo? Então, é importante a gente saber utilizar o frio. Se a dor é na mama, decorrente a esse processo de engurgitamento, mama cheia. E é isso sim, a compressa fria sempre após a retirada do leite ou após o bebê ter mamado, Roberta. Isso mesmo. Nunca vou fazer a compressa fria com uma mama cheia. Com uma mama que tá com muito leite, porque senão a gente vai dificultar essa saída e a gente pode correr o risco de ter uma obstrução de ductos, tá? Nós temos 6 minutos, tá? Só então falar rapidamente aí da questão do bebê. A gente precisa ver a boquinha do bebê, né? Então a gente precisa ver uma coisa que tem muito impacto aí no aleitamento materno. Sim. Foi uma pergunta que fizeram também sobre o teste da linguinha, a boca do bebê. Alteração de frênulo de língua. Então, gente, frênulo alterado precisa sim ter aí. Eu também tô igual a Roberta, só 6 minutos? Como que esse tempo passou assim? Eu não vi. Passou rápido. Passou rápido. Então, o que a gente vê? O frênulo de língua, ele vai ter uma grande interferência no processo de extração. Muita, 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 tá? Então, gente, tem que ter muito cuidado. É essencial fazer o teste da linguinha, tá? Então, a Mônica, que é minha parceira, prazer, Mônica, tê-la aqui, é minha parceira, é odontopediatra, o frênulo de língua vai ser essencial. Nós vemos no nosso dia a dia o tanto que faz diferença o bebê ter essa língua livre. Por quê? Porque quando eu tenho frênulo de língua alterado, a ponta da língua está comprometida, o movimento da ponta da língua está comprometido. Se eu tenho o movimento da ponta da língua está comprometido, eu não vou ter uma boa extração. Então, o que vai movimentar mais, pensa que essa aqui é a língua, vai ser o dorso da língua. Então, nisso aqui, eu tenho um comprometimento na extração e eu vou ter uma língua que vai também fazer um movimento compensatório com o dorso, podendo causar feridas no mamilo, tá? E nessa região, podendo causar feridas, principalmente na região central ou nas regiões aqui, ó, superiores ou inferiores do mamilo, dando a sensação que vai abrir. Então, alterações, identificar o frênulo de língua, alterações no frênulo de língua é fundamental para a gente ver nesse processo aí do aleitamento materno. Então, a gente tem que ver a boquinha do bebê, principalmente o frênulo de língua, ver se esse palato duro está íntegro. Por quê? Porque fissuras
labiopalatinas podem causar alterações aí em relação à extração. Então, muito cuidado com a avaliação do frênulo de língua. A gente tem que saber fazer essa avaliação e identificar se eu tenho um comprometimento do aleitamento materno por causa do frênulo, tá certo? Então, a gente também não pode achar que todos os problemas de aleitamento vêm do frênulo, né? Mas aí a gente faz o casamento. Por isso, Thaís, que é muito importante eu saber fazer uma avaliação completa, para eu saber se tem questões mamárias envolvidas, se tem questões da boquinha do bebê, eu preciso saber, o meu bebê tá sugando bem? Então, se eu não sou fonoaudiólogo, eu tenho que encaminhar esse bebê para o fonoaudiólogo, se a mãe fala que o bebê não tá sugando, tá? Então, eu preciso que o meu bebê, se eu tô na dúvida quanto à sucção do bebê e eu não sou fonoaudiólogo, eu tenho que encaminhar para o fonoaudiólogo. Se eu sou Sim. fonoaudiólogo, eu tenho que avaliar como está a sucção do meu bebê. Como é que está a força, como é que está a coordenação, se meu bebê está sugando bem. E aí, depois disso, eu vou ver o meu bebê mamar, né? Então, vai ser extremamente importante, né? Aí eu só quero falar, Thaís, se o tempo estiver muito curto e cair, se a gente puder Eu abro continuar, outra. por favor, só porque aí senão fica muito corrido, Sim, tá? E o sim. pessoal puder ficar, de todo jeito fica gravado, né? Porque eu acho que é extremamente importante a gente entender que a gente vai ter que ver essa mãe com esse bebê juntos, né? Então isso vai ser extremamente importante, porque a gente sempre fala boquinha de peixe, mas eu preciso de ter uma boca de jacaré para pegar a mama. E também eu não tenho um bebê que vai conseguir pegar toda a areola da mãe. Por quê? Porque às vezes a areola da mãe é enorme e a boca do bebê é pequena, né? Então a gente tem que pensar o quê? Né? Nesse caso, o bebê tem que pegar uma parte da areola. O que ele não pode pegar é só o mamilo. Eu não posso ter um bebê que só pegue o mamilo. Ele tem que pegar uma boa parte dessa região de complexo areolo-mamilar, para ele poder fazer uma boa extração. Então, para isso, quando eu tenho isso direcionado, né, um bebê que abre bem a boca, que ele abaixa a linguinha, né, e eu tenho um bom vedamento, né, de preferência com esses lábios evertidos, porque aí o lábio vai fazer um bom vedamento, aí a gente tem a boca de peixe. Então, eu sempre falo, boca de jacaré com língua baixa para frente, acoplou, selou bem, e aí vai fazer, então, essa extração, tá certo? Então, essa é a pega adequada. Eu não posso pensar só no lábio. Eu tenho que pensar na abertura da mandíbula, com abaixamento de língua, com bom vedamento para a gente ter uma boa extração. Esse é um bom segredo. Quando a gente fala o segundo ponto, é barriga com barriga, a gente tem que pensar que barriga com barriga, o que eu quero é um alinhamento. Porque às vezes o meu bebê vai estar em pé, assim. Então a barriga dele vai estar aqui, ó, da minha lateral, não vai estar na minha barriga, né? Na posição, né, do bebê sentado. O que eu quero é que a cabecinha do bebê esteja alinhada com o tronco dele, direcionado para a mãe. Que a cabecinha dele esteja voltada para a mama da mãe, né? Então, isso é importante. Isso é extremamente importante. Porque às vezes eu tenho um bebê com a cabeça rodada e a barriga para frente. E eu preciso ter esse alinhamento. É o que a gente fala do alinhamento biomecânico. E além disso, eu sempre tenho que ter um apoio, ou no glúteo, ou no pé, porque é esse posicionamento de alinhamento e de apoio no glúteo e no pé que vai fazer com que, o que acontece? Com que a força de sucção fique melhor, tá? Então a gente já sabe que é esse alinhamento e esse apoio que aumenta a estabilidade da mandíbula e aumenta, consequentemente,
a força de sucção, que ajuda. Se eu tenho uma mandíbula estável, quanto maior a estabilidade, maior o movimento. E na sucção, são esses movimentos que ajudam a gerar uma pressão positiva e que aumenta a pressão negativa dentro da boca. Então, a gente vai ter com que a gente otimiza a pressão negativa e a pressão positiva aí dessa sucção, tá certo? Então, isso vai ajudar a maximizar. Prontinho. Abrimos uma outra live para a gente dar continuidade. Pronto. Pronto. Voltamos. Voltamos. Né? Então, para dar continuidade, né, que eu estava falando, Sim. Vai ser super importante, então, a gente verificar sempre essa postura do bebê, né? Então, a gente sempre vai pensar que a gente vai ter aí um bebê que vai ter que estar alinhado e com um ponto, né? Ele vai ter que estar alinhado e com esses pontos de apoio, que pode ser tanto no glúteo quanto no pé, porque aí a gente dá estabilidade para a mandíbula, melhora esse movimento, e isso repercute numa melhor força de sucção, numa melhor extração. Isso é essencial, principalmente para bebês que têm alguma alteração. Por exemplo, bebês que são mais hipotônicos, a gente posturar bem o bebê, mantendo um bom alinhamento e um bom ponto de apoio, vai ser extremamente importante, tá? Não, vai ser muito importante mesmo. E a gente garantir uma postura boa, adequada da mãe também, né? Então, a mãe tá confortável é importante, porque a gente tem que pensar que essa mulher vai amamentar 6, 8, 12 vezes ao dia, por um longo período, e às vezes ela vai amamentar 5 minutos, mas às vezes ela pode amamentar 15 minutos, 20 minutos. Então, pensa fazer esse esforço sempre. Então, nós temos que ter uma postura, a mãe tem que estar numa postura confortável também. Então, vai ser extremamente importante, tá? Garantir uma boa postura da mãe e uma boa postura para o bebê. E a pega, foi o que a gente disse, né? Então, não se ater só ao lábio, pessoal. A gente tem que pensar em toda essa estrutura. Mandíbula, lábio e língua, né? Vai ser extremamente importante, nunca pegando só no mamilo, mas nessa região do complexo arelo-mamilar. Vai ser extremamente importante, tá? Tem alguma questão que eu não tenha falado, ou alguma pergunta que eu não tenha respondido, que às vezes eu não tenha visto? Não, as que eu anotei você já respondeu, que foi sobre o teste da linguinha. Teve alguém que perguntou também sobre a questão de alimentos, né? Que vai ajudar na produção de leite, se é verdade ou é mito. Então vamos lá. Isso é uma pergunta que é muito importante aí. Ok, olha só. A gente tem alguns estudos científicos e temos algumas coisas que não são científicas, né? E a gente também sabe do efeito psíquico nas questões da descida de leite, porque a ocitocina é um hormônio psicossomático. Então, como a gente tem o sistema límbico que vai, o sistema hipofisário que vai controlar a descida dos hormônios, né, da ocitocina e da prolactina, essa questão de bem-estar, de estar relaxada, ajuda na descida da ocitocina. Então, aqui, onde que a gente chega na questão da comida, né? A gente fala, os estudos mostram que a mulher, quando ela está bem nutrida, bem nutrida e bem hidratada, isso favorece a produção de leite, tá? Então, isso vai favorecer com que todo esse processo de produção seja favorecido. Não existe estudos científicos que comprove, por exemplo, que a canjica aumente a produção de leite, que ela seja mais efetiva. O que a gente vê é que tem
crenças familiares que falam sempre assim. Então, eu sou mineira. Eles falam assim: quem tem que comer uma sopa de galinha gorda para poder ter leite com gordura, né? E às vezes, se a pessoa come, aquilo deixa ela relaxada que o leite dela vai ser bom. E aquilo ajuda ela a relaxar, a tranquilizar. E quando ela está mais tranquila, vai ter mais produção de ocitocina. Então, isso vai favorecer essa produção, essa descida do leite. Então, o que a gente vê é que não tem comprovação científica, mas Sim. existem alguns alimentos que podem ajudar aí nessa descida, tá? Então, por exemplo, chás, tem alguns chás que ajudam, do mesmo jeito que pode ter chás que inibem, tá certo? Então, a gente vai poder ter essa diferença, sim. Mas eu vejo que tem algumas coisas que são mitos, mas o que vai ajudar é porque essa mulher fica relaxada, tá certo? Então, acaba ajudando, né? Então, por exemplo, igual a Mônica está escrevendo cerveja preta, vinho do Porto. Aí, por exemplo, às vezes tem gente que fala que a cerveja preta, aí o teor de álcool é baixo. Mas aí porque tem líquido, então a mulher relaxa e aí ajuda. E não porque a cerveja ajudaria, mas aquilo tranquilizou ela, né? A Roberta fez uma pergunta que eu acho interessante aqui, ó. E sobre a constituição do leite, é homogêneo do início ao fim? Pode-se mudar Sim. de uma mama para outra no mesmo horário? Então, vamos falar um pouquinho da constituição do leite. Isso é extremamente importante mesmo, e a gente vê várias coisas sobre isso. A constituição do leite, ela pode mudar. O corpo da mulher, ele vai produzir, primeiro, de acordo com o bebê que ela tá lá que tem lá para mamar, então ela vai fazer segundo a demanda que ela tem, né? Ali. Então, isso vai influenciar, né? Então, se eu tenho um bebê que ele demanda muito, a mulher vai ter uma produção para esse bebê que demanda muito. Então, ela vai começar a regular a produção para esse bebê. E aí, indo para a pergunta da Roberta, né? No início da mamada, a gente tem o leite, assim que o bebê começa a mamar, a gente vai ter um tempinho para esse leite ser ejetado, que pode levar aí de 2 a 3 minutos, tá? Então, ele vai começar a descer. Nessa produção, a gente vai ter aí líquido, a gente vai ter água, sais minerais, a gente vai ter proteína, a gente vai ter gordura. E aí, a gente tem, pela química, um leite que sai primeiro, que é um leite que vai ser um pouco mais aguado. Então, a gente vai ter uma concentração de água maior. Mas não que eu não tenha gordura saindo. Por quê? Porque à medida que esse líquido vai saindo, vai começando a desprender e a sair ali as gorduras, né? As proteínas, os sais, e aí vai começar, então, a ter uma mistura nessa água, né? Nessa descida de leite, para formar o leite, vai saindo os outros nutrientes. Como a gente tem um peso, uma densidade ali diferente dos materiais, né, das substâncias do leite, eles vão começando ali a se misturar e a descer, mas o que desce primeiro, né, é uma maior concentração de água e depois vai descendo as outras substâncias. Então, no início, eu posso ter um pouco mais de concentração de água, no meio mais de glicose, proteínas, e depois mais de gordura, tá? E ao mesmo tempo que a gente pode ter um leite que muda na própria mamada, a gente vai ter uma diferença na constituição do leite, por exemplo, do início da manhã, da manhã para o leite da noite. Existe essa diferença, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tem aqui, a gente vê que o corpo, ele produz e ele como vai fazer, vai responder à demanda do bebê por 24 horas. Então, o corpo do bebê e da mulher, ele vai funcionando e recebendo isso no intervalo de 24 horas. Tá certo? Então, de manhã eu posso ter produzido mais gordura, tem um leite mais rico em gordura, mas aí ele vai variando para a demanda do bebê. Então, eu já recebi um pouco mais de gordura, agora eu estou precisando mais de água. Então, o corpo da mulher e do bebê, eles vão trabalhando para isso. Eu não sei se ficou claro, Roberta, mas deu para entender? Assim, mas aí a mulher vai produzindo para a demanda do bebê, tá?
Então, essa produção, porque antigamente a gente pensava que só saía água no início e gordura no final. A gente sabe que tem aí essa constituição. E muda também a constituição de acordo com o tempo de vida do bebê. Nos primeiros dias eu tenho uma constituição, depois com 15 dias eu tenho outra, e depois, a partir daí, a gente vai tendo uma outra constituição. Quando o bebê está mais doentinho também, o corpo da mãe muda a produção e começa a liberar mais substâncias que esse bebê precisa. É muito perfeito. E aí, respondendo a segunda parte da pergunta da Roberta, pode-se mudar de uma mama para outra no mesmo horário? E que aí ajuda na pergunta da Juliana, que apareceu aí. Como funciona essa troca de mama durante as mamadas, né? Então, o que a gente faz? Por isso que vai ser muito importante a palpação. Vai depender da demanda do bebê. Né? Então eu falo que assim, tempo de mamada, se tem que pôr para mamar nas duas mamas na mesma mamada, seria a pergunta de R$ 1 milhão, né? Para a gente saber responder. Porque assim, depende do bebê. Então, os pais às vezes olham para mim e eu falo assim, vai depender. Depende da fome do bebê naquele momento. Então, eu sempre respondo para eles assim, vocês comem a mesma quantidade de comida em todas as refeições do dia? Então, eu sempre gosto de perguntar para os pais, quando você vai almoçar no self-service, você come quanto? Aí, às vezes, eles falam assim, 450 gramas. Aí eu falo, no café da manhã você come 450 gramas? Aí ele, não, eu como menos. Eu falo, aí no almoço você come 450. E no lanche da tarde? Não, aí no jantar eu como mais. Eu falo assim, aí você fecha o seu balanço calórico do dia, né? Então, ali para te satisfazer. Com a criança é a mesma coisa. Talvez de manhã ela vai mamar mais, depois vai ter uma mamadinha que ela mama menos, e aí que vem para a pergunta de vocês. Como que é a questão da mama, né? Então, é exatamente isso. O bebê vai mamar, por isso que é importante apalpar, para a gente criar esse treino com a mãe. Então, esse bebê começa a mamar, a mãe antes apalpa. À medida que o bebê vai mamando, ela vai vendo como é que tá a mama dela. Se ela tá vendo que a mama já tá ficando mais macia em relação à mamada, e o bebê às vezes ainda continua mamando e aí ele começa a mudar, às vezes ele fica irritado, ou às vezes ele solta, pega, e aí ela vê que o fluxo já não está saindo, que já está pouquinho, ou não tem nada. O que ela vai fazer? É um teste. Põe na outra mama e vê se o bebê vai continuar a mamar. Se o bebê não quiser mamar, a outra mama fica para a próxima mamada. Então, agora, se o bebê quiser continuar, ele continua. E aí a gente brinca também, como que ela vai saber? Teste. Aí, nesse curso, essa semana, a gente também falou, no início, nas primeiras 2 semanas, a gente tem um bebê que é estagiário e uma mãe que é estagiária. E como que o estagiário aprende? Fazendo, não é? Repetindo. Então, a gente vai aprendendo ali, tá todo mundo estagiando, né? E aí eu sempre brinco, vocês é que vão me dizer se o bebê de vocês vai precisar das 2 mamas. E aí a gente vai conversando sobre isso. Então, dá uma mama, a gente vai ver pelos sinais do bebê. Então, isso é muito importante. Eu sempre gosto de falar, assim, os sinais do bebê. Como que a gente percebe, né? Então, nem sempre o bebê larga sozinho a mama. Ia ser bom se ele largasse, né? Mas não é bem assim. Então, a gente vai vendo, o bebê inicia uma mamada muito tenso. Ele tá bem tônicozinho, bem tensozinho, com as mãozinhas fechadas, e ele começa a mamada. À medida que ele vai ficando saciado, o bebê ele vai ficando mais hipotenso. Ah, o meu bebê é prematuro, ele já é mais hipotenso. Então, você vai ver em relação às mãozinhas dele. Você vai ver que ele vai ficar mais relaxado ainda. Ele muda a postura. Na realidade, a gente vai pegar esse bebê assim, quando a gente vê que ele para de sugar, e ele já cai com o bracinho ou com a perninha. A gente fala que é literalmente o bebê que está mamado, né? Ele está assim, todo como se fosse já sem reação, porque ele já está satisfeito. Aí, se a gente tira o bebê e ele volta a puxar, a gente deixa ele puxar. Aí, se não, agora ele ficou mais agitado, muda de mama e a gente vai ver como é que ele vai reagir. Então, no início, a gente vai ter que ver a díade, mãe e bebê, como que eles vão começar a se entender. E eu falo, é super normal. Nós não vamos ter todas as respostas,
a gente vai ter que treinar, estagiar com esses pais, com esse bebê, para a gente ver qual que é a resposta. Eu tenho bebês que eu já atendi que mamam 8 minutos em uma mama e daqui a 3 horas vão mamar. Mas tudo depende do quê, gente? Do fluxo de leite que essa mãe tem, da força que o bebê faz e do volume de leite, da capacidade de produção que tem. É isso que vai determinar tempo de mamada e se esse bebê vai precisar das 2 mamas ou não. E deu para responder, meninas? Juliana, Roberta, respondi? A Letícia está falando aqui, principalmente, eu acho que é da questão da alimentação, principalmente quem tem vó. Vó sempre fala que tem que comer canja e que tem que comer canjica. Se você não fizer isso, ela sempre vai achar que o bebê está chorando de fome. Isso é básico. Vó sempre fala isso, a minha fala, tá? Tem tradições. Amamentação exclusiva até 6 meses? Sim, alimentação exclusiva até 6 meses. Como fica a introdução alimentar? Introdução alimentar, né? Vocês tiveram uma livezinha aí com a Mariá também, não teve? Deve ter sido perfeita. Então, como fica a introdução alimentar? A gente vai começar a oferecer o alimento para o bebê, tá? E aí, sempre o peito vai ser oferecido, é importante oferecer após a alimentação com a fruta ou com o legume, né? Com o alimento que foi oferecido. Aí vai oferecer após. Né? Então, é complementar mesmo, né? Então, você não substitui. E é na tolerância do bebê, né? É conforme esse bebê ele atua aí. Nossa, eu sou muito feliz, presença de várias pessoas, entre elas o Tiago Ferreira, adoro, muito bom, fonoaudiólogo de excelência, né? Referência aí para o mundo, morro de orgulho dele, sou super fã. Várias pessoas aqui, ó, a Ellen, gente, que legal, o Beto, Roberta, que eu já falei que eu amo de uma paixão. Apalpar antes, durante e depois. Isso, Roberta, é sempre importante, porque principalmente nesse início, quando a mulher vai apalpando, ela vai sentindo, ela vai criando a percepção. E depois, isso no início, é igual a gente fala, é um estágio. Depois ela vai pegando prática e vai melhorando aí. A Ana Cláudia está perguntando, e em relação à amamentação em prematuros, o que você orienta, né? Então, prematuro, a gente vai ter que, primeiro, sempre pensar que o prematuro ele vai ter um pouco menos de resistência mesmo do que o bebê termo. Então, o prematuro ele já fica um pouco mais sonolento. Então, a primeira coisa é a gente evitar deixar esse prematuro, já pôr esse prematuro muito sonolento ao seio. Então, a gente vai pensar que o prematuro, a gente tem que maximizar a mamada dele, né? Então, posturar bem esse prematuro para a gente poder dar o máximo de força de sucção e estabilidade para essa mandíbula, para ele poder conseguir tirar esse leite. A gente sempre tenta fazer troca de fralda antes para a gente poder despertar, evitar deixar o prematuro muito enrolado, muito aquecido, mas também não deixar ele sem nada, porque ele perde calor muito fácil, né? Então, deixar ele vestido, eu sempre brinco, vamos deixar o bebê vestido dignamente, sem passar frio, né? O que eu evito é deixar as mãozinhas dele com luvas, tá? Porque aí para ele poder movimentar, mas costumo deixar de meia, tá? Meiazinha, só se ele tiver muito sonolento que eu tirar a meia para poder fazer o estímulo nos pezinhos, para ele poder acordar, né? E a gente vai tentar maximizar isso, posicionando sempre o pé posicionando, dando ponto de apoio ao pé, ao glúteo, para a gente poder ver se esse bebê vai conseguir maximizar isso. A gente vai sempre no prematuro, sempre acompanhando a questão do peso dele. Como é que está o ganho de peso e nunca deixar um prematuro ter um intervalo maior, principalmente, gente, nesse início, nos primeiros 15 dias que começou a mamar aí, nunca deixar um intervalo maior que 3 horas. O prematuro a gente vai deixar numa demanda, né, de intervalo de tempo um pouco mais controlada, até esse prematuro a gente pegar a confiança que ele virou um profissional da mamada, né? Então ele era estagiário, a gente está estagiando, mas a gente vai conduzindo melhor.
é aquele estagiário que a gente fica mais no pé dele. Então, a gente vai meio que controlar o intervalo de mamadas para ele também não, porque senão o prematuro vai querer dormir o dia inteiro. Então, a gente não vai deixar. E aqui, gente, eu tô falando de um prematuro de 36 semanas, 35. Abaixo disso, esse prematuro provavelmente está internado em hospital e aí já é muito mais regrado. Tô pensando no bebê que está sem sonda, que ganhou alta do hospital, que está em casa, tá? Então, uma coisa, Ana, que ajuda bastante para o prematuro é deixar o prematuro mamar e a mãe fazer como se fosse uma compreensão na mama. Isso aqui, ó, aperto, porque aí eu ajudo a drenar, eu estou aumentando o fluxo. Eu não estou ordenhando da boca dele, não, tá? Eu não estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou fazendo o quê? Comprimo e o bebê está sugando, porque eu estou aumentando o fluxo. Solto por um tempo, eu estou fazendo a compreensão. Depois eu aperto a mama e aí eu vou mudando. A mão da mãe, ela fez aqui. Depois ela vem, ó, ela tá segurando o bebê e ela aperta em cima e embaixo para a gente pegar os 4 quadrantes, tá? Isso é uma boa dica para ajudar o bebê prematuro, tá? Que bom que o pessoal. Só tá Ok. agradecendo. Obrigada, Juliana. É vocês que são maravilhosos. Maria, sempre adoro também estar junto com vocês. Mais alguma pergunta? Eu não sei se eu perdi mais. Não, aqui não chegou mais nenhuma, não. Só aquelas inicialmente. Deixa eu ver. Somente. Ok, Deixa eu ver alguém. que Chegou bom. um. Pode falar. Chegou uma. O prematuro. Tem um, acho que é de Letícia. Ah, não, acho que você já Ah, não, respondeu essa eu essa. respondi. Isso, eu Já. respondi essa. Aham. Que foram 2 perguntinhas, assim. Então tá. Ótimo. Deixa eu ver. Pessoal, se vocês tiverem mais, sem apertar demais para não interferir na. Isso, Roberta, bem colocado. Isso. Sem apertar demais para não jogar tanto leite e não atrapalhar na coordenação. Isso. Exatamente. Essa dica de apertar, assim, gente, né, de fazer a compreensão, é para aquela mãe que também não tem muito leite, né? Que se tiver. Porque se tiver aquele bebê que está muito lento também, né, que fica lá parado, aí ele precisa melhorar mais, a fono tem que fazer mais atividades com ele, porque aí se eu aperto, coloco muito leite na boca do bebê, aí o bebê pode incoordenar e pode engasgar, tá certo? Então, fazer, apertou só para poder, aí o bebê ele tem uma força de sucção boa, ele consegue controlar isso, tá? E aí a gente só faz um pouquinho só para ajudar a aumentar esse fluxo. Se o bebê engasgou, tossiu, ficou mais difícil para ele, essa técnica tem que parar. Por isso que tem que ser bem avaliada pelo profissional, tá? Parece que a Letícia mandou. E os bebês dorminhocos, muito comum para quem atua em maternidade. Então vamos lá. Olha só, eu acho que é a Claire, né? Os bebês dorminhocos. Para quem está na maternidade, a gente vai ter um bebê que vai ter reserva, né? Então, se eu estou num alojamento conjunto com bebês termos, a gente vai ter aí bebês que têm reserva. Então, essas primeiras 24 horas eu tenho um bebê muito dorminhoco mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente brinca, né? Na maternidade, a gente sempre costuma falar para a mãe: ó, como o bebê começou a demonstrar sinais, põe no peito, deixa o bebê mamar. Por quê? Porque ele pode, quanto tempo, né, lá na maternidade? Mais ou menos nas 6 primeiras horas, eles têm muita reserva. Então, eles vêm para o peito para poder, naquela hora que o reflexo de sucção está em alta, e depois eles dão uma apagada, e aí a gente tem que estimular, né? Principalmente não pode deixar, depois dessas 6 horas, a gente tem que fazer um estímulo frequente para esse bebê do alojamento, para ele poder pegar a prática, porque senão ele vai querer ficar usando essa reserva até o final, né? Então a gente vai ter que evitar. Quais são as dicas, né? Então, evitar que esse bebê fique muito coberto, né? Sempre colocar ele, pelo menos para ele poder sentir o gostinho do leite e pelo estímulo gustativo ali, ele poder eliciar mais sucção, tá certo?
Então, a gente só tem que tomar esse cuidado na maternidade, porque realmente eles são mais dorminhocos. E aí a gente, nessas 6 primeiras horas ainda, a gente garante uma reserva boa. E depois, a dica é estimular. É pôr ele para treinar aí dentro do limite da mãe também, que está exausta depois de um trabalho de parto, né? Que mesmo que não tenha sido normal, a cesárea também tem os seus efeitos aí, principalmente da anestesia, tá? Ficou claro, pessoal? Quando o prematuro está com sonda na NEL, pode mamar no peito? Desde que supervisionado, desde que ele já consiga sugar, coordenar bem, ter boa pressão, desde que a fono, né, tenha visto que os padrões de sucção não nutritiva dele estejam bons e que eles já estejam aptos a ir para o seio. Pode sim. O uso da sonda não impede o prematuro de ir ao seio, desde que ele esteja preparado. Se ele tiver prontidão para a via oral, sim. Por isso que a gente fala, né, já há algum tempo, que o trabalho do fonoaudiólogo na UTI neonatal é extremamente importante para trabalhar as habilidades e a prontidão desse bebê para ele receber a via oral, tá? Então, principalmente nesse momento de transição para a via oral, é extremamente importante o acompanhamento fonoaudiológico, a supervisão, né, e a preparação com o fonoaudiólogo. A Roberta coloca: a sonolência pode interferir na coordenação do bebê. Exato, então por isso que a gente tem que ter, né, o bebê em sono profundo, ele não vai conseguir mamar e isso vai interferir em sono, né? A gente pensa assim que esse bebê tem que estar fazendo a transição, o bebê transita muito fácil pelos estados de consciência, né? Então, se a gente está ali com o bebê, ele vai oscilando ali para aquele estado de alerta, né, um piscar, ele ainda vai conseguindo. Se ele vai ficando cada vez mais sonolento, isso pode interferir e levar ao engasgo. Então, sempre manter o nosso bebê mais em alerta. Sim. A Derli coloca: como estimular com o bico do seio invertido? Essa é uma boa pergunta, né? Então, a gente tem essa região aí do mamilo, né, e da areola. Então, vamos falar, vou dar uma dica que é para hospitais que sejam amigos da criança e não amigos da criança, né? Para a gente não entrar em conflitos aqui. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter uma areola macia. Massagem, tá? Por quê? Porque se isso aqui tiver duro, na hora de tentar fazer a prega, isso aqui vai dificultar a pega. Então, não tem jeito. Então, massagem, porque aí eu faço a massagem, dá para fazer aquelas manobras, né? A gente vai tentar fazer como se fosse, então, as manobras de Hoffman, que a gente vai fazer como se fosse uma rosquinha, né? A gente vai fazer, ó, rosca parafuso, né? Para a mama que está invertida. Então, porque a mama é elástica. Então, a gente vai fazer isso aqui, vindo para fora. Por isso que é essencial que esteja macio aqui. E aí a gente vai fazer a prega, né? A tradicional prega, que é para poder fazer esse alongamento e colocar na boca do bebê. O bebê fez a pega, ele começa a sugar, e aí a gente vai ter, então, depois que a mãe vai tirando a mão. Então, essa prega mamária, né? Massagem com a manobra de elasticidade, muitas vezes, favorece e facilita. Nos casos mais difíceis, mais complexos, às vezes a gente vai ter que usar outros recursos aí, vai depender do que vai ser possível utilizar na sua instituição, tá bom? O que fazer quando o bebê tem reflexo de procura exacerbado? Então, se a gente está com o bebê termo e ele está procurando, né, tudo que encostar no bebê, se tudo que ficar encostando, ele vai procurar. Então, a primeira coisa é não deixar nada nessa região aqui. Se esse bebê está com fome,
deixa ele mamar. Quanto mais ele mamar, ele vai suprir essas questões. Mas mesmo depois de saciado, se você chegar perto do bebê e fazer isso aqui, ele vai procurar. Então, é evitar que cobertas, ou então que esse bebê fique encostando, porque muitas vezes o pessoal fala assim, ele fica procurando o tempo todo, tá com fome. Aí ele acabou de mamar, encosta o bebê aqui na roupa ou no colo. E aí o bebê continua procurando. Então, se tiver o estímulo, porque é reflexo, se estimulou, vai ter resposta. Então, evitar de ficar procurando. Se for um bebê que não é, agora a gente pode ter um bebê que seja neurológico e que ele vai ficar com abertura de boca. Então, eu não sei como que é o caso aí, tá bom? Mais alguma coisa que eu... Ai, deixei de ver aí? Nas minhas aqui acabaram. Aqui também acabaram. Tudo terminou também. Joia. Pessoal, Bonitinho. muito obrigada pela participação, Ah, foi adorei. ótimo. Eu estou à disposição, né? Então vocês podem me procurar. Tem algumas pessoas que têm meu WhatsApp, pode mandar mensagem no WhatsApp, no Insta aqui da clínica, no meu pessoal, camila.ramosv. É sempre um prazer estar com a Atrius. Muito obrigada, Obrigada. Thaís, pela, Obrigada. pela oportunidade, pelo convite. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Eu sei que foi difícil achar um horáriozinho aí, Verdade. apesar da Mas foi ótimo. quarentena, mas Uhum. para quem trabalha em Desculpa. hospital, quem está em hospital sabe que a quarentena para a gente não está nada parado, está todo mundo É verdade. agitado. Mas foi um prazer. E muito obrigada para quem está usando aí o feriado para nos ouvir falar. Estou muito feliz em pleno feriado, esse tanto de gente. Muito É obrigada, verdade. gente. Tá? Eu Obrigada a estou você bastante também. feliz. E se Obrigada a você cuidem, se também. cuidem. Muito obrigada, eu que agradeço. E se Verdade. cuidem, todo mundo aí. Para vocês aí no Nordeste também. Saudade de viajar e estar com vocês. Obrigada. A gente também tá com muita saudade. Só aguardando, né? E Passar pra gente espero, começar. espero que no segundo semestre tudo esteja bem e a gente consiga cumprir aí a nossa agenda. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Obrigada, viu, Camila? Em breve você volta de novo. A gente vai combinar um novo tema ou outro, ou a gente pode ver esse também. Vamos ver, tá bom? Vou E deixar a se o caixinha de pessoal quiser sugestão sugerir, depois. isso, se o pessoal quiser sugerir, pode colocar o que vocês gostariam que a gente abordasse. Vai ser um prazer poder estarmos juntos aqui. Tá bom? Tá ótimo. Beijo grande, boa noite. Beijo. Boa noite Boa a todos noite, gente. também. Um bom Muito restante, né, obrigada de pela feriado. presença. Obrigada, Beijo. Bom fim de Camila. semana. É verdade. Tchauzinho, Tchau, gente. Bom final de tchau. semana para todos vocês. Tchauzinho. A gente vai deixar a live gravada, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, ler, encaminhar para alguém, tá bom? Que é muito importante a gente estar nesse momento compartilhando conhecimento. E a gente só tem a agradecer, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, Camila. Um abraço. Tchau, tchau, Beijo. gente. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.